Olá, bem-vindos à nossa segunda aula online de OSM. Aqui nós vamos estudar sobre departamentalização, tá? É um conteúdo novo. Você assista ao vídeo, você vai ter o texto para fazer o acompanhamento do estudo e para finalizar um exercício. Então, não deixe de fazer a leitura do texto, porque aqui no vídeo eu vou colocar os pontos mais importantes, os destaques mais importantes, ok? Muito bem, mas então o que vem a ser departamentalização? Ou o que é departamentalizar? É você dividir o trabalho da organização em unidades menores. E essas unidades menores, elas serão chamadas de departamentos. Mas como eu vou representar essa estrutura da empresa? Eu vou representar através do organograma. O organograma é um gráfico que representa a organização formal, a estrutura formal da empresa. Nesse gráfico são apresentados os diversos setores que a empresa tem, as posições e as interdependências ou dependências. Então, quem é subordinado a quem? E o organograma, ele precisa ser um ponto de referência da estrutura hierárquica da empresa num determinado momento. Mas ele também precisa ser flexível e funcional. Então, havendo necessidade, eu preciso e posso modificar o organograma, sempre pensando na questão da melhoria da empresa. No texto, vocês têm um exemplo de organograma, de como eu monto esse gráfico. Existem várias maneiras de se fazer a departamentalização. Aqui nós vamos ver alguns modelos. E você, gestor da área de OSM, deve procurar adequar esses modelos à necessidade da empresa que você está gerenciando. Então, você vai observar o modelo, vai fazer o estudo desse modelo e vai fazer as adaptações necessárias para que funcione, para que essa estrutura ela funcione na empresa que você está gerenciando. Então, nós temos aqui a departamentalização por quantidade. Então, aqui envolve agrupar certo número de pessoas que têm obrigação de executar tarefas sob as ordens de um superior. Aqui nós temos um exemplo de como seria montar um organograma utilizando a departamentalização por quantidade. A departamentalização funcional é a mais conhecida de todas. É feita a partir da função ou do tipo de trabalho a realizar na organização e no conjunto de competências. O que são competências? Habilidades, conhecimentos, valores e atitudes que essa função exige. Aí nós temos que as funções elas vão se dividir em dois tipos, função de linha e função de assessoria. A função de linha é aquela diretamente ligada ao fornecimento de bens e serviços aos clientes. Por exemplo, o departamento comercial. E a função de assessoria, ela não vai estar ligada diretamente ao cliente, mas ela vai dar suporte para aqueles setores, para aqueles departamentos que fazem o atendimento ao cliente. Por exemplo, o departamento de marketing. Aí nós temos o modelo. Como seria eu usar ou fazer esse tipo de departamentalização, trazendo ele para a minha empresa? Então, aí eu teria
Aqui nós pegamos uma diretoria geral e a divisão em gerências, gerência de planejamento, gerência financeira, gerência de marketing e gerência de recursos humanos. Então, eu faria a distribuição de funções. Claro que cada gerência dela vai ter pessoas ligadas, então vão ter subordinados, assessores, auxiliares e assim por diante. Aí nós vamos ver a departamentalização territorial geográfica. Aqui ela vai se basear no princípio de que todas as atividades que se realizam em um determinado território devem ser agrupadas e colocadas sob as ordens de um administrador, geralmente utilizada em empresas territorialmente dispersas. Então, aqui nós temos um exemplo. O departamento de logística, ele é responsável pela distribuição dos nossos produtos na região norte, na região central do país e na região sul. Em cada região dessa, ele vai ter bases. Um outro tipo de departamentalização é a departamentalização por produtos ou serviços. Aqui, o agrupamento é feito de acordo com as unidades inerentes a cada um dos produtos ou serviços da empresa. Como vantagem, eu posso colocar para vocês que facilita a utilização máxima da capacidade de recursos da empresa, inclusive os recursos humanos, através do aproveitamento do conhecimento especializado. Mas nem tudo são vantagens. Então, nós temos aqui uma desvantagem que pode ser comentada, é que a coordenação dos trabalhos pode ser mais difícil quando a gente pensa no estabelecimento das políticas gerais da empresa. Aí nós temos um exemplo, onde nós temos a diretoria geral e subordinada a ela, nós temos 3 gerências diferentes. Gerência da divisão têxtil, da divisão farmacêutica e da divisão química. Ainda nós temos a departamentalização por clientes. Esse tipo ele é muito comum em empresas que trabalham com divisão de produtos, como, por exemplo, as lojas de departamentos. Essa divisão por clientes, ela pode assegurar o reconhecimento e atendimento contínuo e rápido aos diferentes tipos e classes de clientes. Mas eu também posso citar como desvantagem desse tipo a utilização inadequada de recursos humanos e de equipamentos. Então, se ela não for pensada muito bem, se ela não for bem estruturada, pode ser que não dê certo. E aí nós temos um tipo de organograma pensado para esse modelo. Então, nós temos aqui a diretoria comercial e 3 departamentos da empresa: o departamento feminino, departamento infantil e o departamento masculino. Então, aí, o departamento feminino subdividido em perfumaria e lingerie. E aí, cada subdivisão dessa vai ter os seus assessores. Aí nós temos a departamentalização por processo. Aqui as atividades são agrupadas de acordo com as etapas de um processo. Então, nós temos aí o exemplo, e uma vantagem é que possibilita a comunicação mais rápida e a troca de informações também mais rápida. Uma desvantagem é que a flexibilidade fica restrita a ajustes do processo.
A departamentalização por projetos. Projeto é um trabalho com data de início e término. As atividades e as pessoas recebem aqui atribuições temporárias. Terminada a tarefa, o pessoal que havia sido destinado para ela, ele volta a trabalhar no seu respectivo departamento. Aí nós temos um exemplo. Então, tem a diretoria, tal, é diretoria de projeto, com o projeto A e o projeto B em desenvolvimento. Então, cada projeto desse vai ter um conjunto de pessoas de diferentes áreas da empresa trabalhando nele. Finalizou o projeto A, cada um volta para o seu respectivo local de origem. A matricial. Aqui nós temos a sobreposição de 2 ou mais tipos de departamentalização sobre a mesma pessoa. Geralmente, essa sobreposição se refere à fusão entre duas estruturas, a funcional e a por projeto. E aí você tem um exemplo de como ficaria essa departamentalização matricial. E para fechar, nós temos a departamentalização mista, que é o tipo mais frequente, pois cada parte da empresa deve ter a estrutura que mais se adapte à sua realidade organizacional. E aí nós temos um exemplo de como seria a departamentalização mista, onde eu tenho as gerências, eu tenho a parte da empresa que está trabalhando com projetos e eu tenho a parte da empresa que ela subdividiu, a gerência comercial subdividiu para atender as regiões onde a empresa está representada, onde os produtos da empresa estão representados. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Foi muito bom estar com vocês aqui. Então, façam a leitura do texto, assistam ao vídeo, e aí vocês têm uma atividade de aprendizagem, que é a construção de um organograma. Para isso, vocês devem seguir as orientações constantes no roteiro que será postado na plataforma. Até a próxima!